Boa noite, tudo bem? Um bom final de semana a todos. Aqui é Luiz Carlos, Universo da Nutrição Funcional Integrativa. Vocês perguntam e eu respondo. Sobre a pergunta da senhora Elisa Jimenez sobre suplementação em doenças degenerativas, eu vou deixar para domingo e eu vou explicar o motivo depois. Ah, não, mas está gravando hoje, já vai gravar domingo? Tudo bem. Vê quem puder e quem quiser, né? O canal está aí. Compartilhem, dê o like, dislike e principalmente ajude o canal a crescer se vocês estão realmente gostando do mesmo, tá? Hoje eu vou abordar suplementação, porque tem várias perguntas que vieram sobre o tema, ainda mais se realmente é cabível, não é cabível, a importância, e vou falar também sobre desparasitação, que de 2 semanas para cá veio assim, né, a mídia falando, no meu entender, horrores não de falar da desparasitação, mas como foi falada e como está sendo abordada. É perigoso, muito. Então vamos lá. Eu vou citar 2 pontos sobre a suplementação, para vocês entenderem o quanto é complexo suplementar, o quanto é profundo suplementar e o quanto é realmente necessário por N alterações que está acontecendo nos dias atuais, principalmente de 20 anos para cá, nos gêneros alimentícios, na qualidade do ar, na qualidade da água, na qualidade do ambiente, na qualidade da roupa, ou seja, há muita contaminação cruzada, principalmente metais tóxicos, poluentes e xenobióticos. Daí se aumenta a necessidade da suplementação, sim. Quem pôde assistir os 2 vídeos, a primeira parte e a segunda parte sobre suplementação na terceira idade e na quarta idade, sabe o quanto é importante suplementar até hoje em dia na fase infanto-juvenil, até quando a criança já tem 2 anos de idade, até 1 ano de idade. Depende muito da necessidade, da individualidade e do diálogo entre o médico e o nutricionista, ok? Para chegar a um denominador comum para o bem do ser humano, sempre. E sempre trabalhando em equipe multidisciplinar, ok? E sempre respeitando, porque cada um no seu quadrante, cada um no seu quadrado, tá? Então, a suplementação é algo muito complexo, muito dinâmico e muito sério. Quem viu os vídeos sabe que para suplementar tem que ter a real necessidade da suplementação e tem que ser de uma maneira inteligente. Como assim? Olha os vídeos anteriores. Mas eu vou citar 2 pontos. O primeiro ponto, para vocês verem que não é tão simples assim, é a suplementação na mulher. Uma mulher com ciclo reprodutivo adulto, ou que pelo menos já nem precisa ser adulta, pode ser uma adolescente que já entrou no processo de menstruação, seja ciclo reprodutivo, já é uma mulher capaz de reproduzir, com fases desse ciclo. A fase de menstruação, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea, certo? Estando saudável ou não saudável, tendo complicações ou não complicações, como por exemplo, síndrome do ovário policístico, endometriose, TPM, o grau da TPM, que é o transtorno pré-menstrual, tendo a TDPM, bem pior, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, e sabendo os graus. Nós precisamos, hoje, os estudos e a vivência clínica e prática e a troca e a multiplicação entre os terapeutas mostram o quanto é importante suplementar a mulher com o ciclo reprodutivo ativo de acordo com suas fases. Não estou falando da forma, não. Na fase, por exemplo, na fase folicular tem que ser oral e na fase lútea tem que ser sublingual. Não, estou falando da dosagem, da combinação e da distribuição. Por quê? Por causa das oscilações hormonais. Mas antes não tinha vamos dizer, essa preocupação, não. Antes não tinha essa sacação, essa visão, que os estudos e as comprovações clínicas, nutricionais, laboratoriais, sinais, sintomas e acompanhamento em seres humanos demonstrou. Para eu suplementar um suplemento numa mulher com ciclo reprodutivo, primeiro, eu tenho que saber se ela precisa suplementar, o porquê ela vai suplementar, o que ela vai suplementar e qual é o gatilho.
Porque não adianta eu suplementar e o gatilho, que é a causa, continuar. Eu crio uma máscara, eu crio uma maquiagem, eu crio uma ilusão, e não é isso que nós queremos da ciência funcional. Então, para suplementar uma mulher em fase reprodutiva, de ciclo reprodutivo, saudável ou não saudável, eu tenho que suplementar de acordo com a fase, onde eu vou ter que saber trabalhar não só a forma da administração, mas a dose, a combinação e distribuição perante o ciclo circadiano. Entendeu esse ponto? Viu como é complexo? Um outro ponto, tanto para o homem quanto para as mulheres, independente da faixa etária, ok? Eu tenho na minha frente um cliente, futuro paciente, um ser humano com transtornos, com alterações, com distúrbios, com morbidade, com enfermidade, com inflamações, com estresse, e principalmente gastrointestinais, que é a porta de entrada, é a base, é a nossa base, aonde tudo começa, ok? E aí, como eu vou suplementar? Primeiro, vamos colocá-lo numa matriz e vamos definir o seu perfil para chegar a um diagnóstico assertivo e principalmente determinar as causas, porque eu sabendo a causa, eu estou no caminho da cura e depois da prevenção e promoção, PPP, prever, prevenir e promover. Então, como eu vou atuar? Oral, sublingual, intramuscular, endovenoso, que é mais o médico, cada pessoa no seu quadrante, como vai ser isso? Depende da saúde gastrointestinal. O que adianta eu administrar um suplemento oral se a digestão e principalmente a absorção nas microvilosidades intestinais, tanto no intestino delgado, que é duodeno e jejum ilho, quanto no colo, estão comprometidas? O que adianta eu administrar uma suplementação que se o rapaz ou a moça está com uma disbiose crônica, uma alergia crônica aliada, porque estão sempre caminhando juntas, disbiose, alteração da flora intestinal e alergia. O que adianta? Ele está altamente inflamado, eu tenho que primeiro tratar a inflamação, mas ele precisa, então, eu tenho que administrar de uma outra forma, de uma outra via, com uma outra combinação, com uma outra dosagem. Por que não pode ser a mesma dosagem oral? Porque o sublingual é muito mais absorvível, então então eu não preciso usar aquela dosagem oral, eu posso reduzir. Por quê? Porque a maior biodisponibilidade. O que é isso? Entender um fio da meada? Não ia falar, mas terceiro ponto, biodisponibilidade. Primeiro ponto, o exemplo que eu dei, mulheres, ciclo reprodutivo. Você deve suplementar de acordo com o ciclo reprodutivo da mulher, de acordo com a fase dela. Segundo, se a pessoa está enferma ou não, alguma alteração, principalmente gastrointestinal, você tem que saber manusear a forma, a distribuição, a combinação. E terceiro ponto, e último, biodisponibilidade. Quanto maior a biodisponível, menor a dosagem. Eu adoro trabalhar com dosagens pequenas e vários princípios, criando a ferramenta do sinergismo. Eu não trabalho com uma ferramenta, eu trabalho com um leque de ferramentas. E principalmente na melhor via de absorção ou melhor interação para gerar uma biodisponibilidade. Então, depois que eu falei isso tudo para vocês, eu espero que vocês entendam o quanto é complexo suplementar. Não basta entrar no Google, ou no Mercado Livre, ou no Amazon Prime, ou estar de frente a um vendedor, a um distribuidor, eu estou descaracterizando mesmo, e fazer, eu quero esse kit, eu quero aquele kit. Mas aí, o cara vai vender um kit para você, mas será que você precisa de um kit? E será que aquela dose é adequada? Será que aquela absorção vai ser adequada? Será que seu estado gastrointestinal é adequado? Será que você, mulher em ciclo reprodutivo, de acordo com a sua fase do ciclo, é adequada? Ponto de interrogação. Ok? Então, a gente finalizou a parte de suplementação, tá certo? Agora vamos falar de um tema: desparasitação. Meu pai. Vou desparasitar. De 3 semanas para cá, 2, não sei, eu acho que é 2 ou 3, todo mundo, Luiz, eu vou desparasitar. Porque desparasitou, porque não sei o quê, porque o vizinho, porque o ciclano, porque o fulano. Você viu na mídia, você viu na TV aberta, você viu na TV fechada, você viu a live no Instagram.
No Instagram, você viu o kit de desparasitação? Todo colorido, lindo. Tá rolando um precinho ótimo, você compra aí, tem tudo lá, explicadíssimo. Ok. É a mesma questão da suplementação. É a mesma questão de um programa nutricional. Alimentação, que envolve estilo de vida, carga genética. E dentro do estilo de vida, alimentação, sono, movimentação corporal, resiliência, estresse, relacionamento, natureza e suplementação. A mesma coisa, a desparasitação é muito complexa. Primeiro, você precisa ter um diagnóstico clínico médico e fazer os exames adequados. Eu fiz o parasitológico de fezes. Fez? Fez 3 amostras no intervalo de 5 dias? Não. Fez coprologia funcional? Não. Fez um MIF, pelo menos cultura de ovos e larvas? Isso também não. E outros, sem vários? Não. Você foi no médico, num gasto? Não, o meu vizinho, ele disse que é bom desparasitar uma vez a cada 3 meses, então de 6 meses. Aí tem a lua, que coisa linda, tem a lua é linda. Ok? Então, primeiro ponto, um diagnóstico clínico médico assertivo. Precisa de desparasitação porque está com parasitose. Os exames cabíveis para isso. Segundo, a intervenção da nutrição funcional e integrativa, através de uma matriz da nutrição funcional, determinando o gatilho. O que adianta eu desparasitar se eu não sei a causa ou as causas, que são diversas? E é um conjunto de fatores sinérgicos que potencializam a parasitose. O que adianta? É uma maquiagem? É uma maquiagem. Aí eu tenho que entrar com dieta de eliminação. O que é isso? Dieta de reintrodução, programa 6S, o que é isso? Né? Procure o terapeuta assertivo e faça a coisa assertiva. Entendeu? Ao invés de ficar colhendo no Instagram essas coisas, ou então na mídia fechada, aberta, sei lá o que, no ângulo que vocês quiserem. Tá certo? Estou falando muito sério. Porque eu sei o que eu pego de rebote. Então vamos lá. Uma desparasitação, ela precisa ser diagnosticada como tal, ela precisa de uma intervenção de um terapeuta nutricional como tal, porque antes de desparasitar, você já tem que estar num trabalho de eliminação dos gatilhos, senão não adianta, porque o parasita, ele é muito sábio, sabia? Ele não é mole não, ele é um sugador, ele é um vampiro, ele é que nem um câncer, ele é que nem a Covid, ele só quer se alimentar de você e replicar, e para isso ele tem N armas, para isso ele tem metabólitos, ele tem fragmentos, ele tem toxinas. Quanto mais ele morre, mais toxinas ele libera, mais larva ele libera. Quando ele morre, ele libera, tipo assim, para você entender, ovinhos, ele tem muita gente tripulando com ele, que você não sabe como. Ele tem bactérias patogênicas, gram-negativas, ele tem vírus, ele tem arqueias, muitas arqueias que geram o excesso, um distúrbio. Ele tem vários fungos, muitos fungos que geram o que? Uma síndrome fúngica. Luiz, ele tem isso tudo preparado para se você for atacá-lo, porque você não trabalhou o gatilho. Os gatilhos, tá certo? Exemplo de gatilhos: inflamações, desbiose, estresse, processo alergênico, doença autoimune que você nem sabe que tem, mas tem, descontrole de peso, obesidade, síndrome metabólica como diabetes, obesidade. Tudo isso são gatilhos, xenobióticos, poluentes, industrialização alimentar, dieta alimentar maciça, muita comida errada, muito açúcar, muita frutose industrializada, muito ômega industrializado, refinado, ômega 6. Tudo isso, aí combina isso, cria-se o que? Uma bomba. Fora isso, a higiene pessoal, a higiene ambiental, a higiene alimentar, a água, o ar, o ambiente, contaminações cruzadas, envolve isso tudo. Tudo isso são gatilhos. E aí, você está preparada?
Você está preparado para saber trabalhar a sua saúde gastrointestinal, a sua saúde imunológica, onde 80% das células de defesa são produzidas na luz intestinal? Sabia disso? O centro imunológico do seu ser é no seu intestino, que é o seu segundo cérebro, que tem eixos com o cérebro, com o pulmão, com o coração, com os ossos, com o músculo, e aí vai com as gônadas, com a tireoide. Caramba, Luiz, e aí? Então você tem o primeiro ponto, o diagnóstico clínico assertivo. O segundo ponto, a intervenção nutricional com a dieta de eliminação. E o programa 6 é a dieta de reintrodução, começando antes da desparasitação. E você tem a suplementação para desparasitar, mas de uma forma adequada. Então eu vou exemplificar. Eu vou falar não abertamente da minha fórmula ou da minha forma, mas eu vou exemplificar o meu protocolo. Primeira fase: uma lua, 2 luas, qual lua? 2 ciclos, 1 ciclo. Dieta de eliminação, qual a tintura? Só para desparasitar? Ou detoxifica primeiro? Ou ambas? Ela desparasita e detoxifica. O que é melhor? Outro: uso ou não uso óleos essenciais? Inalo? Coloco para dentro? Será que vai ter efeito revertério? Catarse? Será que vai me dar gastrite? Úlcera? Será que vai perfurar? Qualifico o estilo de vida. O que é isso? O que é estilo de vida? Procura nos áudios anteriores. Que tal sono? Mas quanto tempo é essa primeira fase? 30. Eu ouvi falar. Ou é 45? Não, a vizinha disse que é 45. Eu vi no canal. Não, o outro disse que é 60. Vai para a segunda fase. Dieta de reintrodução. Depois da primeira fase. Como é essa reintrodução? Retroduz o quê? Vou reintroduzir gatilhos? Mas suplementos para desparasitar e também detoxificar. Não é mais tintura. Quais são os suplementos? Vamos saber no Google. Mas óleos essenciais. Quais? 2, 4, 5. Quantos? Mais auriculoterapia. Isso eu não ouvi falar. Pegar e trabalhar os pontos meridianos. Reflexologia, se puder, nos pés. Também não ouvi falar. Canais energéticos. Mas potencializar e otimizar o estilo de vida. Quanto tempo? 30 dias? Eu acho que é 15. Não, eu acho que é 21. Ou será que é 45? Aí vai para a terceira fase. Alimentação adequada, inteligente, funcional, integrativa. Ufa! Mais suplementação. Quantas suplementações? 1, 2, 3. Mais óleos essenciais. Quantos? Mais frequenciais da física quântica. Mas como é? É o zinco? É o quê? É frequencial ainda de desparasitar ou de detoxificar? Ou detoxificar, de liberar? O que é? Né? Será que dá para ver no Google? Será que dá para ver no vizinho? Será que dá para ver na mídia aberta e fechada? Ou será que dá para procurar o terapeuta assertivo? Né? Então, isso aí é o meu protocolo criado por mim. Quanto tempo do meu protocolo para ter, vamos dizer, desparasitação eficiente? Através da minha vivência clínica, e prática, teórica e prática, laboratoriais e subjetivas, sinais e sintomas, 120. Agora, Luiz, eu ouvi dizer então que eu tenho que fazer 120, descansar um pouco e fazer depois de 120. Por quê? Não, porque eu vi que precisa ter 2 ciclos por ano. Por quê? Ah, você ouviu? Não sei, eu não conheço você, eu não sei da sua individualidade, eu não tenho o teu perfil. Eu sei o seguinte, eu vou falar de mim quando eu fiz, as pessoas que eu realizei. Realiza o meu protocolo de 120 dias e depois só controla via sinais, sintomas e exames semestrais. E vai vendo a real necessidade. É claro que se for uma pessoa que ao qualificar o programa e retirar os gatilhos e não tem nenhuma comorbidade tipo doença autoimune,
tudo bem. Se tiver alguma comorbidade, mesmo modulada, controlada, regulada e otimizada pelo programa nutricional como um todo, ela, com certeza, pelo risco que ela tem, pela presença da autoimunidade, entendeu? Ela, com certeza, ela talvez necessite, através de uma reavaliação, anualmente fazer uma desparasitação, mas talvez. Ok? Agora, por que esses 120 dias? E por que isso tudo? Para eu ter garantia, pela minha vivência clínica, teórica e prática, e pelos exames, por tudo que eu falei, eu garanto uma maior percentual de eliminação. Não é perder, não. É eliminar os parasitas. E principalmente o que fazem um verdadeiro vampiro, sugador, seus fragmentos, seus metabólitos, as suas toxinas, e principalmente os oportunistas, aqueles que pegam carona, bactérias gram-negativas, patogênicas, excesso de fungos, excesso de vírus, excesso de arqueias. Ou seja, eu garanto um chip, um gradiente, uma configuração de homeostasia na saúde gastrointestinal e na saúde imunológica. E tudo de acordo com a individualidade fisiológica, bioquímica e metabólica da pessoa, do ser humano. Ou seja, tudo respeitando a sua carga genética e buscando o maior potencial da mesma, ou seja, uma melhor expressão gênica, ou seja, despertando os alelos da saúde e silenciando os alelos da doença. Isso para mim é desparasitação. Isso para mim é seriedade. Não é, olha só, compre essa tintura, que essa tintura vai matar cerca de 90%, ou melhor, mais de 100 parasitas, ou mais de 80, ou mais de 90, ou mais de 150. Não é por aí. Desparasitação não é por aí. Todo mundo precisa desparasitar? Depende. Todo mundo que está vivo, está inserido nesse planeta altamente poluído, teoricamente, e contaminado, sim, mas tudo depende de uma avaliação, ok? Então, por hoje é só. Nós abordamos o tema da desparasitação e abordamos o tema o quanto é complexo suplementar, usando um exemplo da mulher no seu ciclo reprodutivo e usando também um exemplo da pessoa com uma certa enfermidade, um certo grau, mesmo baixo, moderado, intenso, de uma inflamação, do estresse, principalmente em loco dessa gastrointestinal. Será que dá para usar uma via oral? Já pensou em colocar um triptofano oral em uma pessoa com inflamação intestinal? Olha a bomba que eu estou dando para ela. Também de uma forma ômega 3, com a pessoa pulsando na inflamação, ele é altamente oxidativo. Da mesma forma, um ácido fólico ao invés do metilfolato sublingual. Entendeu? Será que a mídia passa isso para vocês? Será que o Google passa? Será que, não, meu vizinho tomou, tá ótimo, eu também vou tomar. Será que é o bastante? Esse está sendo um vídeo para vocês refletirem, ok? Sobre tudo que foi abordado. Quem puder, deixa um like ou um dislike, explique o porquê, faça perguntas, compartilhe, acione o sininho e vou deixar aqui nesse vídeo o meu telefone, o meu e-mail, o meu contato do Instagram, o meu zap, para quem quiser trocar figurinhas ou até, quem sabe, elaborar um programa nutricional com a nossa equipe. Sejam bem-vindos. Muita paz, obrigado, uma boa noite a todos.